Bom dia, esse é meu trabalho de história sobre as primeiras décadas da colonização no Brasil. Colonização no Brasil. A colonização portuguesa no Brasil se efetivou a partir da exploração, povoamento, extermínio e conquista dos povos indígenas, povoadores, e das novas terras. Sempre que ouvimos falar da colonização portuguesa da América, lembramos logo da colonização no Brasil. Será que o Brasil foi realmente descoberto pelos portugueses? O processo de colonização portuguesa foi uma conquista. A colonização portuguesa no Brasil teve como as principais características civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar, dominar. Sabemos que os termos civilizar, explorar, exterminar e conquistar e dominar estão diretamente ligados às relações de poder de uma determinada civilização sobre a outra. Ou seja, os portugueses submetendo ao domínio e conquistas aos indígenas. Já os termos explorar, povoar, remete-se à exploração e povoamento do novo território chamado América que os portugueses queriam descobrir. A partir de então, já sabemos de uma coisa, que o Brasil não foi descoberto pelos portugueses. Pois afirmando isso, estaremos negligenciando a história dos indígenas, os povoadores daquela época no Brasil, que viviam há muito tempo neste território, antes da chegada dos europeus, dos portugueses. Portanto, o processo de colonização portuguesa do Brasil teve como caráter semelhante a outras colonizações europeias, como por exemplo a espanhola. A conquista e o extermínio dos indígenas, sendo assim, ressaltamos que o Brasil foi conquistado e não descoberto. A coroa portuguesa, quando empreendeu o financiamento das navegações marítimas portuguesas do século XV, tinha como principal objetivo expansão comercial e a busca dos produtos para comercializar na Europa, para ter a obtenção de lucros, né? Mas não podemos negligenciar outros motivos não menos importantes como a expansão do cristianismo e o catolicismo. O caráter aventureiro das navegações é a tentativa de superar os perigos do mar. Os perigos reais e imaginários que os portugueses retratavam naquela época, tipo de monstros, marinhos, etc. E a expansão territorial portuguesa. No ano de 1500, os primeiros portugueses chegaram ao chamado Novo Mundo, que era a América. E com eles, o navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral de um novo território. Logo, os primeiros europeus tomaram posse das terras e tiveram os primeiros contatos com os indígenas denominados pelos portugueses selvagens, porque quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, que hoje em dia é o Brasil, né, eles viram uma cultura muito diferente deles. Então, eles denominavam eles selvagens. Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre os portugueses e indígenas de encontro de culturas. Mas percebemos que com o início do processo da colonização portuguesa, um desencontro aconteceu. Naquela época foi o desencontro das culturas, começando então ao extermínio indígenas e dos índios, tanto por meio de conflitos entre os portugueses, quanto pelas doenças trazidas pelos europeus, como a gripe e sífilis. E como os indígenas não tinham como meio de se defender as armas, as doenças, eles acabaram perdendo, sofrendo a escravidão naquela época. A colonização no Brasil, então, teve fim em 1822.
quando ocorreu a independência do Brasil. A mão de obra escrava negra foi uma realidade durante o Brasil Colônia. O Brasil Colônia correspondeu ao período em que Portugal colonizou a porção leste da América do Sul, que hoje corresponde a grande parte do nosso território brasileiro. Então, esse foi o fim do meu trabalho. Me perdoe cada minha voz porque eu tô passando mal. E valeu aí, André.